Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Sejam todos Vamos, bem-vindos, em nome de Jesus. preciso ligar com a pastora, porque ela, tipo, um pouquinho eu corto ela. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos dê graça, sabedoria, entendimento. E verdadeiramente, Pai, possamos descansar no teu amor, descansar naquilo que o Senhor tem para nós. E que sejamos atentos às manifestações do adversário, estejamos vigiando, estejamos sóbrios, para que verdadeiramente discernamos, ó Pai, a movimentação das trevas e tenhamos, ó Pai amado, com o que resistir isso. As movimentações das trevas serão inevitáveis e o que nós precisamos é ter como resistir isso. Em nome de Jesus, nos ajuda, guarda nossas casas, nossas famílias, ministério, chamada, nossa mente, e que o teu sangue esteja sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a E amém. Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, amados, a respeito da movimentação de Deus a nosso favor, no sentido do tempo eterno. Nós temos três tipos de tempo: tem o tempo Cronos, Kairos, e o tempo eterno. E estamos nesses dias falando a respeito das festas do Senhor. E por que estamos falando das festas do Senhor? Porque elas indicam o tempo preparado por Deus para que andemos nos propósitos eternos do Senhor. Então, às vezes nós achamos que a festa é algo judaizante, é algo que vem para nos levar a uma tradição, às vezes até um esoterismo gospel, não é? Muitos aí, infelizmente, por conta de vir luz sobre aquilo que Deus realizou no Velho Testamento, perdem a centralidade de Cristo e entram aí pelos caminhos do esoterismo, né? Entram pela cabala e verdadeiramente se perdem, o que é uma pena, não é? Mas que nós possamos, ao invés de criticar e ao invés de julgar, que entremos pelo caminho do temor do Senhor, porque o Senhor diz isso da sua palavra, que nós que de alguma maneira pensamos que estamos de pé, tenhamos cuidado para que não venhamos a cair. E também ele fala, é, não te ensoberbeças, mas temas. Então, é isso que o Senhor está trazendo para nós. Porque existem realidades da palavra de Deus, todas elas são necessárias. Deus deixou as realidades espirituais para que a sua igreja, a sua noiva, desfrutasse dela. Só que, às vezes, acontece do adversário se insidiar no meio e, infelizmente, perdemos aquela visitação do Senhor, aquela realidade espiritual para nós, por conta do adversário enviar o seu engano, misturado àquela realidade do Senhor. Nós vemos isso nos dons espirituais, vemos isso nos dons ministeriais, porque vemos pessoas presas ainda naquilo que falamos, existem apóstolos, profetas, né? E aí as pessoas dão, só pastor e mestre, um evangelista, mas profeta e apóstolo não é para essa época. E entra aquela confusão e não conseguimos ter um equilíbrio. Aí vemos apóstolos tomando a posição de vice-deus, não é? Sou ungido, mega, super, blaster, master, e aí aquele desequilíbrio. Aí às vezes vemos os dons espirituais, o adversário fazendo as suas manifestações de dons de línguas, por exemplo, que são imitações daquilo que Deus deixou para nós, ou a palavra de conhecimento nos dons de adivinhação, né? Nas manifestações, vou colocar assim, de adivinhação dentro desses lugares onde a malignidade e o sobrenatural maligno opera. Então, isso não anula aquilo que é legítimo. Então, não confunda manifestação de imitação das trevas para anular aquilo que é o legítimo e verdadeiro de Deus. O que vamos precisar é de discernimento de espíritos. A palavra de Deus, no livro de Jeremias, diz que existem três manifestações: a de Deus, a de Satanás e a do próprio homem. Então, existem três manifestações que podem originar algo sobrenatural, inclusive, não é? Então, é exatamente disso que nós precisamos, de discernir a fonte de cada uma das manifestações que queremos trazer para as nossas vidas. Então, quando falamos de tempos, estações, tempos marcados por Deus, não estamos levando isso para o esoterismo,
não é cabalístico, também não estamos levando isso para aquilo que o adversário queira fazer, ou seja, também uma invenção da nossa própria mente, né? Guardada ou ativada por manifestações das trevas. Não, não é isso. Nós queremos buscar aquilo que Deus fala na sua palavra. Ele fala que a nobreza a glória de Deus é esconder e a glória do homem é descobrir. Então, nós estamos aqui para descobrir o que é o propósito eterno para Deus. Precisamos pegar um princípio da palavra de Deus que diz que o nosso espírito estava morto e no nosso espírito estão todos os planos e propósitos divinos para nós. O nosso espírito é que é conectado com o céu, o terceiro céu. Então, quando nós nascemos para Deus, existe uma iluminação dos propósitos eternos de Deus dentro do nosso espírito. E nós precisamos começar a gastar tempo com Deus para que Ele revele isso. E uma das coisas que Deus quer revelar ao nosso espírito é a maneira de nós andarmos de maneira sábia nessa terra, não é? Deus quer que nós nos comportemos de maneira sábia. Aqui eu coloquei, eu creio que em Eclesiastes, que 8, 5, 6, que o sábio, ele conhece o tempo e o modo. Ele tem esse discernimento. O Senhor dá um elogio para a tribo de Issacar, que era um povo que conhecia os tempos nos quais eles estavam andando. E o que é esse conhecimento do tempo? É exatamente termos uma iluminação, uma revelação, vamos colocar assim, para que fique bem entendido, termos uma revelação daquilo que Deus quer para nós em cada tempo eterno que se manifesta. Tá bom, pastora? Mas do que você está falando? Eu estou falando do lugar onde Deus preparou os propósitos eternos deles, chamado tempos e estações. Deus, por muitas vezes, nos compara a árvores. Deus, em Gênesis, ele fala, eu vou colocar o sol para governar o dia, eu vou colocar a lua para governar a noite. O Senhor, na sua palavra, ele fala, olha, olhe para o tempo, olhe para aquilo que eu estou fazendo, descubra isso e se movimente nisso. Então, o Senhor está nos chamando para nos movimentar nesse tempo. Outra coisa que é muito interessante, essa parte de andarmos dentro daquilo que são tempos e estações, aquilo que está escrito em Efésios, capítulo 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja aqui, remir, comprar o tempo de volta, resgatar, ato ou efeito de resgatar-te, mediante o pagamento de quantia determinada, pagar um valor para tirar alguém do cativeiro. Então, o tempo para nós pode ser uma prisão. Sabe por quê? Porque os ciclos de repetição, às vezes, na tua vida e na minha vida, nos escravizam. Então, nós temos, às vezes, um determinado período do ano que acontece algo que marca a nossa vida para o mal, não é para o bem. Marca a nossa vida, você pensa assim, nossa, mas chega essa época do ano, parece que a minha finança é sugada, parece que eu sou roubado. Chega essa época do ano, parece que eu caio. De 3 em 3 anos, parece que volta. Meu esposo estava livre do adultério, parece que agora ele voltou para o adultério. Olha, essa depressão de 6 em 6 meses, ela vem e atua contra a minha vida. O que será que está acontecendo? Por que está havendo essa repetição de ciclos? É porque o tempo pode ser marcado por coisas ruins. Agora, o nosso Deus, na sua sabedoria eterna, quando ele criou o homem para ser eterno, mas eterno diante dele. O homem continua eterno, ele se tornou mortal, mas no seu espírito ainda há eternidade. Ele fala isso lá em Eclesiastes, ele pôs a eternidade dentro do coração do homem. Então, o homem continuará sendo eterno. A diferença é que ele pode ser eterno diante do Senhor ou diante do adversário. E depois todo mundo vai ser, que quiserem o adversário, vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre para sempre, mas será a eternidade, diante daquilo que é o mal, daquilo que é o juízo para a morte da parte de Deus. E aí, Deus fazendo isso, ele também nos dá um esclarecimento no livro de Romanos, capítulo 5, 17, ele fala assim, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Deus está falando, eu quero que você aprenda a reinar em vida, porque eu te deixei governo. O meu plano original para você era governo. Então, a partir disso, nós vamos vendo como Deus nos dá ferramentas para sairmos dessas prisões temporais, desses ciclos de repetição.
seja de bancarrota, seja de adultério, seja de qualquer tipo de perda. O Senhor está falando, eu tenho o poder de redimir o tempo, de remir o tempo, que é esse resgate, através de alguém que tenha poder para pagar esse preço. Veja, o Pai da eternidade se manifestou, o Cristo vivo se manifestou para remir o tempo. Ele foi lá no inferno e tomou as chaves do inferno e da morte, da mão do nosso adversário. E quando ele fez isso, ele estava falando, olha, eu vou tomar de você o poder de escravizar as pessoas pela morte. Então, eu sou aquele que compro também o tempo de volta. E se meu povo conhecer as minhas escrituras e o meu poder, ele vai andar acima desse tempo, chamado Cronos e Kairos. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, o pastor Alexandre vai falar um pouquinho. Às vezes a gente fica pensando, fala, mas como que vai fazer isso? Se eu já tenho, no meu caso, 55 anos e um monte de coisa ficou para trás. Aí você tem, às vezes, um pouco mais de 55, um pouco menos, e você fala, já era, não tem mais o que fazer. Então, nós precisamos entender que se nós vivermos pensando no propósito de Deus, o que para mim fica bem firme esse remir do tempo. Então, Jesus Cristo ele tem esse poder para nos tirar desse ambiente. Então, ele é o nosso resgatador. Ele vai nos tirar desse cronos, desse kairos, e vai nos estabelecer na eternidade. É ele que pagou esse preço. É ele que fez essa obra para ter condições de nos buscar nesse ambiente. E agora, o que que ele vai fazer? Nesse tempo, hoje, com 55 anos, pode acontecer coisas na minha vida que eu fui roubado a vida inteira e a coisa acontecer agora. Então, ele está remindo meu tempo. Não é uma questão do tempo ano 2000 que não vai voltar mais. Eu não vou voltar 24 anos para trás. Eu não vou voltar em 2011 para fazer o projeto certinho do jeito que Deus me deu do mercado. Eu já fiz aquilo lá já acabou. Sim. Só que agora, em 2024, com 55 anos, Jesus me resgatando desse lugar, ele vai remir o meu tempo. Por quê? Porque eu vou poder ter condições de cumprir um propósito de Deus Aleluia. em qualquer área da minha vida. Então, para você que está vivo, há uma esperança. Ah, eu perdi o propósito. Não, você não perdeu o propósito. Você perdeu a visitação do propósito daquela época. Aleluia. Mas agora ele está te resgatando desses lugares e ele pode fazer com que você cumpra o teu propósito nesse momento. Seja ministerial, no casamento, financeiro, relacionamento, saúde, o que for. Aquela época nós não conseguimos acessar. Nós passamos esse tempo, Cronos, Kairos, essa movimentação que nos cercava de engano, de arrogância, de soberba, de pecado, de entregas a práticas abomináveis, de tudo que nós passamos e fizemos, tudo isso foi roubando nosso tempo. Então, tinha uma visitação de Deus, tinha um dom já estabelecido, tinha algo que você já sabia fazer, já podia fazer, já fluía naquilo, mas você empreendeu muita força para colher nada ou quase nada. Mas e agora? Agora Jesus vai nos resgatando desses lugares e ele vai te dando uma condição de colocar para funcionar aquilo que já está dentro de você no tempo chamado hoje. Mas na verdade, uma eternidade. Aleluia. Então, Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida e na tua vida. Então, para nós, nasce uma esperança e uma expectativa no meu coração, num propósito eterno de Deus. Porque senão nós vamos ficando arrasados, que foi a síndrome dos 50 anos que eu tive. Porque eu não tinha expectativa nenhuma no tempo eterno. Para mim, o Kairos e o Cronos já tinham me consumido. Eu falei, eu não tenho mais nada para fazer. Para que viver? Para que ficar nessa terra? Se eu não vou ser mais nada, se não vai dar tempo de fazer mais nada. 2/3 da minha vida foi. Então, eu estava com dois problemas ali. Dois fundamentos errados, duas prisões, duas coisas que eu estava cegado. Número um, eu estava achando que, na verdade, não poderia acontecer mais nada num terço da minha vida. Porque se em 2/3 não aconteceu, onde eu tinha mais vigor físico, mais forte, mais tudo, agora dos 50 aos 75, vamos supor, não vai acontecer o que não aconteceu do 1 ao 50, porque agora nem força para aquilo eu tenho. Sim. Então, eu já tenho uma desesperança que eu possa agir alguma coisa. Já estou confiando na força do meu braço, no meu entendimento, e já excluo Deus da minha história. Sim. Então, Deus já está fora. Então, para mim, e a outra parte é que nós não temos expectativa na eternidade. Então, como eu estou preso nesse tempo aqui, chamado Cronos, Kairos, como eu estou aqui 2010, 2011, conforme o tempo vai passando, fala, bom, não vai dar mais tempo. Quantas vezes a gente escuta pensar, para mim não vai dar mais tempo. Sim. Para mim não vai dar mais tempo. Para mim passou o tempo.
naquele tempo, ficou lá atrás, perdi a chance. O cavalo não passa arriado duas vezes. É, Eu perdi, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que renovar nossa esperança, aleluia. que não importa a idade que nós temos, não é você que vai fazer, mas é o Cristo que te resgatou daquele ambiente de prisão que vai fazer você funcionar, apesar da pouca força, apesar da muita idade e apesar de todas as impossibilidades. É Ele que vai operar. E aí vai estabelecer o tempo da eternidade. Então, renove a tua esperança, apesar da tua idade aqui na terra, e também creia que você estará sendo visitado pela eternidade. E Aleluia. esse tempo que quer nos reger, ele já perdeu. Então nós estamos livres agora. Agora é um tempo de liberdade, é uma festa, é uma liberação do céu para nós, assim, agora reina. Agora você entendeu que esse tempo não te prende mais, eu já te tirei, e agora você entendeu que quem te capacita sou eu, reine. Aleluia. Avance, passe por cima disso, mude a sua história, faça outra coisa, escreva uma nova etapa da tua vida. E esqueça o cansaço físico, esqueça o cansaço mental, esqueça as dores, os fracassos, os traumas, porque senão você vai querer morrer. Senão você vai querer entrar num ambiente onde você fala assim, a melhor coisa na minha vida é partir dessa terra. A melhor coisa dessa vida é dar um treco em mim aqui e eu partir. Ainda que seja salvo, mas, Senhor, me leva embora. Acabou. 55. Já era. Não tenho nem força mais, nem quero mais. Perdi o gosto. Tentei tantas vezes, me esforcei tanto. Fiz tantas estratégias, tantas orações, tantas coisas. Porque às vezes as nossas maiores machucaduras não são nem fora da igreja, são dentro. Porque estávamos enganados, lutando com as armas erradas, religiosos, então oramos muito, jejuamos muito, lemos muita palavra, temos muito entendimento, mas estávamos presos em algumas coisas, e as nossas machucaduras são aqui dentro, dentro da igreja, já servindo a esse Deus, nós ficamos perdidos, falamos, mas eu sirvo a Deus, eu estou orando, meu coração era íntegro, meu coração era inteiro, eu estava envolvido naquilo, eu não usei de engano, eu não usurpei nada, eu não... Por que não? Porque tem coisa que Deus precisava acertar, tem coisa que Deus precisava arrumar na nossa vida e que, na verdade, agora chegou o tempo da eternidade. Agora chegou essa visitação. Então, renove a tua esperança nessa temporada toda. Se levante para falar assim, cara, esqueci a idade. Eu sou um jovem a todo vapor em Cristo. Então, é daqui que eu vou viver. Eu tenho muito mais força. Eu tenho uma força que eu nunca tive. Eu tenho muito mais entendimento. Entendimento que eu nunca tive. Eu tenho tudo, você tem mais, se você entender isso. Aleluia. Tudo eu terei mais, se eu entender isso. Então, em nome de Jesus, descanse nisso, faça com que verdadeiramente o tempo da eternidade reine sobre a nossa vida aqui, nessa terra, para que nós rompamos em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Então, amados, veja bem aqui a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Olha o que Deus está falando. Eu vou restituir o tempo. Eu vou restituir o tempo, os anos. Então, amados, como que Deus faz isso? Através de nos dar o Cristo vivo para mudar o nosso tempo passado, no sentido de semeaduras, no sentido de manifestarmos o poder de Deus a favor das nossas próprias vidas, mudando as nossas vidas através do Cristo vivo, através do sacrifício perfeito da cruz. Olha o que eu coloquei aqui, ó. A remissão foi executada por Jesus. A partir disso, entremos com a nossa oferta, o Cristo vivo, em sacrifício, no seu sangue, que fala continuamente a nosso favor, fala melhor que Abel, o sangue do Cristo vivo. E saiamos livres e abençoados para novos ciclos que se apresentam. Eu coloquei aqui, eu vou compartilhar a tela, eu peguei um desenho aqui do apóstolo, de uma das apostilas do apóstolo, e nos ajuda bastante. Graças a Deus por isso. Veja aqui. Olha as portas de acesso que nós temos. Aqui a eternidade é o nosso espírito. Aqui o tempo, aqui trabalha no nosso espírito. Se o nosso espírito está vivo, nós vamos receber tudo que a eternidade aqui no terceiro céu preparou para nós.
Deus está aqui no terceiro céu, vamos colocar assim, e há uma porta, como Deus fala no Salmo 24. Então, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus vem, entra no nosso espírito, ilumina o nosso espírito. A partir disso, o que vai acontecer? Esse espírito que é santo, agora recebe a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e ele se torna receptor, receptáculo daquilo que são as realidades da eternidade. Aí ele vai abrir uma porta para a nossa alma, e a nossa alma, ela é regida por esse tempo aqui, que é o Kairos, o tempo passageiro do adversário. Aqui, né, é um lugar que se chama segundo céu, é o lugar onde ele opera, o príncipe das potestades do ar, é o lugar onde ele opera, o Senhor Jesus opera. O Senhor Jesus não, o adversário opera. E a partir disso, o que acontece? Se a eternidade está aqui, e os propósitos de Deus estão aqui, nós temos que vencer esse tempo aqui, o lugar da batalha espiritual. E aí nós vamos modificar Cronos. Por quê? Já falamos uma vez a respeito de depressão. Se você está debaixo desse céu aqui, que é o Kairos, quando chega a depressão, ela vai mexer com o nosso corpo físico, porque ela vai começar a ministrar ao nosso corpo físico. Ai, nem levanta, hoje vai ser um dia péssimo, e aí nós queremos cobrir até a cabeça e ficar na cama. Porém, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a potência da palavra de Deus viva no nosso espírito para vencer, abrir essas portas e colocar aquilo que é eterno dentro de nós. E isso vai fazer com que haja diferença, inclusive no nosso corpo. Então, nós estamos trazendo esse tipo de estudo para que você veja que Deus é coerente. Deus não está trazendo uma filosofia de vida. Deus não está trazendo algo que esteja fora da palavra de Deus. Deus não está trazendo para nós um misticismo, para nós falarmos, então agora eu vou tocar o som da trombeta, vou fazer uma festa e vai dar tudo certo. Vou ofertar na festa e vai dar tudo certo na minha vida. Não, Deus está falando de mudança interior. Deus está falando de nós gastarmos tempo com o próprio Senhor, e aí dentro desse tabernáculo santo, que é ele, quando nós sairmos do tabernáculo, ou seja, quando nós saímos da igreja, por que muitas pessoas desistem de Jesus? Porque enquanto estão dentro do tabernáculo, que é a igreja, quando está dentro daquela adoração diante do Senhor, está tudo bem. O problema é quando colocamos o pé para fora da igreja. O problema é quando nós saímos do nosso quarto do devocional e aí nós vamos ter o confronto com o ambiente de Kairos, com o ambiente de Cronos, querendo devorar o nosso tempo, querendo devorar as nossas conquistas. Aí o que acontece conosco? Nós arrefecemos e achamos que nada vai dar certo, porque aí vem o conflito, vem o combate, vem a oposição do mundo, vem a oposição da carne. É quando estamos fora. Então, Deus, na sua sabedoria, ele preparou armas por dentro de nós, que é justamente o lugar de estarmos adorando, buscando a presença de Deus, tanto no tabernáculo, chamado igreja, congregação, essas coisas, como dentro do nosso quarto, no secreto. E aí ele deu essas armas, sim. Agora, quais são as armas exteriores que Deus nos deu? Ele nos deu uma ambiência, um ambiente, uma atmosfera que rege o céu. E é isso que puxamos para a terra, o tempo da eternidade. E aí Deus vem e esclarece isso. Não é algo abstrato, não é algo místico, não é algo, como que eu posso dizer, etéreo, aquela coisa, Deus falou que eu vou ter isso. Não, Deus, ele é prático. O evangelho, ele é prático. Então, como Deus trouxe a praticidade do ambiente celestial na Terra? Através de marcar os tempos. E como ele marca os tempos? Ele marca os tempos através de estações. O que são estações? Primavera, verão, outono e inverno. Pastora, mas isso acontece aqui no mundo? Sim, mas tem uma regência espiritual no céu. E é essa regência que nós queremos apanhar e buscar para a Terra. O que Deus vai falar, por exemplo, da primavera, que foi a estação que nós pegamos para hoje? Deus vai falar a respeito da primavera, que é o tempo de nós plantarmos, é o tempo de nós vermos como que a espiga está sendo produzida, é tempo de nós iniciarmos alguma coisa. Veja aqui, eu coloquei. Aí Deus separou as estações em 4. Aí ele fala assim, agora o tempo eu vou fazer em 12 meses. O tempo para medir os meses. Eu vou separar em 12 meses. E aí, dentro desses meses, eu vou dar o significado para cada um. Dentro do significado para cada um,
eu vou ter o nome do mês, eu vou ter uma tribo e eu vou ter um confronto, fora outras coisas que nós não vamos entrar no mérito, senão vai ficar muita coisinha e podemos ir justamente para aquela parte da cabala, porque tem bandeira, tem insígnia, tem letra, tem um monte de coisa. E aí as pessoas, infelizmente, fomos alertados pelo nosso líder, apóstolo Éder Gregório, que por conta deles trazer tão esmiuçadinho, muita gente foi pesquisar na internet e a cabala engoliu, porque a pessoa saiu da centralidade de Cristo e do Evangelho de Deus. Então, estávamos falando da primavera e vamos começar a falar dos meses que regem a primavera. Pode falar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Nós falamos isso aqui ontem no bate-papo, um pouquinho, e talvez eu pregue isso domingo na igreja. Sim. Talvez, mas hoje, quando a pastora falou assim, por que muitos desistem? Por que muitos se perdem? Foi exatamente o que eu falei ontem lá. Por que muitos se perdem? Por que muitos param? Então, se você puder abrir aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22, vai falar assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, nós estamos com um relato aqui de um homem que, se ele não puxa, por que que ele não desistiu? Porque ele fez exatamente isso que a pastora estava falando. Ele consegue puxar, Paulo consegue puxar uma realidade do céu. Ele vive na eternidade. Ele caminha nela, porque ele está falando aqui um relato de que nós já teríamos desistido faz muito tempo, talvez. Mas ele está falando assim, cara, se eu for parar por isso, se eu for olhar nisso, falso irmão, o peso da igreja nas minhas costas, se eu for olhar os naufrágios, os açoites, as perseguições, as calúnias, se eu for olhar, se eu for me deixar medir por isso, primeiro que eu vou achar Deus injusto, porque eu estou fazendo a obra. Então, por isso que eu estou falando que às vezes as nossas machucaduras são muito maiores dentro do que fora da igreja. Porque esse homem está dando um relato de quem agora está trabalhando a favor da igreja. Ele está fazendo isso aqui, ele está apanhando, ele está passando por naufrágio, ele está passando por traição dos irmãos, ele está passando por salteadores, por abismo, por tudo que nós vemos dentro da igreja, ganhando almas, fazendo a obra, curando enfermo. E mesmo assim, ele está passando por tudo isso. Então, ontem a pergunta no bate-papo foi, o que esse homem tinha, onde ele estava, que ele não parou, que ele não desistiu, que ele pôde falar, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pôde falar, sei viver na abundância, sei viver na escassez. Ele pôde, como alguns estudiosos a gente já ouviu falar, cumprir 100% do seu ministério. Da onde esse cara fez? Da onde ele tira isso? Se não de um lugar espiritual que ele escolheu viver para poder suportar o peso do chamado. Então nós vamos ter que escolher viver num ambiente. É uma escolha. Ontem eu fui fazer uns exames, aí marcou outros exames, eu tinha que passar no laboratório, esqueci e estava vindo embora. E eu falei para minha esposa assim, estou com uma vontade de parar, comprar uma Schweppes, mas eu vou embora. E vim embora. Andei 1 quilômetro, eu lembrei que eu tinha que passar no laboratório e pegar o tipo de coordenada, que eu vou fazer o exame hoje, na verdade. Aí eu voltei. No que eu voltei, pensei assim, Deus preparou para eu comprar Schweppes. Falei, aleluia. Naquilo que eu pensei, falei, cara, Deus não preparou nada, porque eu não posso e eu não quero tomar Schweppes. Porque eu estou num propósito de não me envolver com essas coisas e de comer para viver e não viver para comer, porque eu preciso emagrecer. Eu não quero tomar Schweppes. Então, Deus não preparou nada. Mas a gente é facilmente levado ao ambiente como se Deus estivesse
cuidando de mim. Filho amado, você esqueceu, eu fiz você esquecer do laboratório, para que tu voltaste e bebeste a tua Schweppes. E engordaste mais 1 quilo. E ficaste triste diante do espelho, aleluia. Então Deus não vai fazer isso. Isso não vai acontecer. Aí eu voltei lá, peguei os negocinhos lá do exame e graças a Deus vim embora para minha casa sem Aleluia. comprar Schweppes. Mas o que eu falei para minha esposa no caminho? Essa aqui é a vida cristã. Escolha. Nós vamos poder escolher. Eu tinha dinheiro, o mercado estava aberto, tinha Schweppes geladinha lá, estava tudo certo. Era só entrar, pegar, passar no caixa e beber. Mas é escolha. O que você vai escolher? Posicionamento. O que eu vou escolher? Eu preciso escolher, como eu tenho falado, se eu vou desfrutar do prazer da Schweppes e o desprazer de engordar, ou se eu vou desfrutar do desprazer de não tomar Schweppes e o prazer de emagrecer. Escolha. Então, Paulo estava falando assim, cara, naufrágio, eu escolho ficar de boa. Apanhei, escolho ficar de boa. Tudo que nós lemos, eu escolho, porque eu tenho um lugar que me dá uma condição para isso. Ele tinha um lugar em Cristo, onde ele tinha condição de escolher lutar a guerra, fazer a guerra e fazer uma lista. Falar, ó, se vocês são judeus, eu sou tudo isso daí. Credenciais da terra não me faltam. Você faz, falo fora, ó, eu também faço mais do que vocês. Orar em línguas, muito mais. Cara, para. Não vem com graça que vocês vão encontrar aqui. Só que eu passei por tudo isso. Aleluia. E ele escolhe continuar firme. Então é um lugar em Deus que nós temos que escolher. Porque quando nós fazemos isso que a pastora falou, de sair da porta para fora, o naufrágio está esperando. Ah, pastor, nem rio tem em Duartina, mas tem naufrágio espiritual, tem um lugar que afunda tudo. Traição dos irmãos, o peso da igreja, para quem aí está numa liderança. A gente passa por tudo isso. E agora eu vou ter que escolher. Eu paro ou eu desisto? Eu continuo? Eu fico tristinho com Deus? Ou eu glorifico a Deus? Eu regozijo. O mesmo homem falou, regozijai-vos. Outra vez, regozijai-vos. Não é? Dentro do negócio lá, até aqui, do cocô. É. Então, regozijai-vos. E às vezes um cheirinho ruim à distância, fala, ai, credo, cheiro ruim, não quero mais isso aqui, não. O cara está imerso no negócio. E ele fala, regozijai-vos Não sei. no Senhor, porque ele está no lugar, no Espírito, ele está numa pegada da eternidade que essa regência terrena, ela não afeta, ela não abala. Por isso, às vezes, a gente vê, não faz muitos dias, não. Uma pessoa nos comunicou que ia tomar certas atitudes, eu falei, meu Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia. Porque eu me coloquei no lugar dela e falei, amor, vamos orar. Senhor da graça. Porque eu imaginei tudo. Falei, cara, se não vier uma graça sobrenatural, se não vier um negócio do céu, da eternidade, não vai aguentar na decisão que a pessoa tomou. Não vai aguentar, porque é muito peso. E nós fomos orar, nós fomos apresentar, nós aconselhamos, nós mandamos uma palavra de apoio, de incentivo, mas eu estava temeroso, porque é muita coisa o que a pessoa decidiu fazer. E graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. E vai dar tudo certo. Por quê? É um lugar espiritual que a pessoa está. E ela não pode se perder daquele lugar. Que é ali que é a proteção dela. Então, isso que você vai decidir, decida, mas bem firme, num lugar espiritual, porque senão ele vai te catar. Então, Paulo tomou todas essas decisões, apesar de tudo isso que poderia ter trazido feridas profundas com Deus, e ele voltar a ser um perseguidor da igreja, que é o que acontece, o pessoal volta. O apóstolo tem falado direto, a pessoa está comigo, tá, daqui a pouco ela sai. Ela sai falando mal de mim e me perseguindo. Direto ele está falando aí. De repente, o fulano saiu do grupo. Ah, beleza, cara. Deus abençoe. Não, mas agora está falando mal de você. Mas do quê? Falando mal. E agora está perseguindo o teu ministério. Agora está te difamando. Então é disso que Paulo está falando. Falou, cara, é entre falsos irmãos. E aí o que o apóstolo tem que fazer? Chegar na internet e falar, gente, parei. Obrigado por tudo. Até aqui o Senhor nos ajudou.
Beijo, fica na paz, mas ele vai continuar. Em naufrágio, em salteadores, em falsos irmãos, em tudo. Então, em nome de Jesus, que nós escolhamos e tenhamos uma consciência. O que eu escolho, eu preciso ter um lugar de proteção. A escolha e depois um lugar de proteção para você conseguir manter essa escolha viva. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, estamos falando aqui a respeito de crer para a eternidade. Perdas nós teremos, mas nós estamos crendo para qual tempo? Para esse tempo aqui que vai passar, a, a morte vai chegar e nós vamos olhar para esse tempo e colocá-lo superior àquilo que é a eternidade. Então, uma vez uma pessoa falou assim, na época do Covid, depois do câncer da pastora Ludmila Ferber, uma pessoa perguntou assim para mim, mas, pá, o Senhor recolheu o Lázaro. O Senhor permitiu a morte da. Ainda ela usou um termo bem íntimo, a morte da Mila. Eu fiquei pensando, o que será que é Mila? Aí eu lembrei, fazia pouco tempo, que a cantora Ludmila Ferber havia sido recolhida pelo Senhor debaixo de uma severa enfermidade. E aí eu já tinha essa palavra no meu espírito, quanto o Senhor já havia me dado num momento de extrema dificuldade na minha vida. Creia para a eternidade. Eu falei, irmã, Deus nos prometeu eternidade com Ele, não imortalidade. As perdas virão, perdas de pessoas que são muito preciosas para a gente. Ontem mesmo eu vi um folder de um menininho, pouquíssima idade, deve ter uns 5 aninhos, com as mãozinhas levantadas, adorando o Senhor, no grupo lá que a gente faz parte, e a minha irmãzinha falou assim, irmãos, o Senhor decidiu recolher o João. Vamos orar pelos pastores fulano e Beltrano. Então, uma criança foi recolhida pelo Senhor. Um tumor pegou a cabecinha da criança e ela foi levada. Conheço uma pastora, sim, conheço uma pastora que ela é uma mulher de Deus e o Senhor levou uma menina de 15 anos e a menina estava no ministério voando, se fazendo diferença para a obra de Deus. E aí o Senhor foi essa irmã que o Senhor deu essa palavra, creia para a eternidade, porque ela falava para Deus, Deus, eu estou crendo. E aí o Senhor veio e falou para ela, filha, você precisa crer para a eternidade, porque na eternidade o João estará lá. Porque na eternidade, aquela menina que estava se desdobrando para buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus e deixar algo para a eternidade, também estará lá. A nossa recompensa vai estar lá. Às vezes as pessoas desistem. Eu ouvi uma história a respeito de um casal de missionários que foi para um país e ficou muito tempo. E quando eles voltaram, eles acharam que a igreja que os havia enviado estaria ali, fazendo uma festa, algo muito diferente. E eles chegaram, aproximando-se do porto, havia muita gente naquele lugar, muita gente naquele lugar. E a partir disso, o que aconteceu? O marido ficou esperançoso e falou: olha quanta gente veio nos esperar. E quando chegou, não era festa para eles, era para uma outra pessoa que estava chegando, não é? E aí eles se desviaram da multidão e foram para casa. E aquilo quase que matou o irmãozinho. E a esposa foi orar ao Senhor. E aí ele, muito entristecido, não é? Voltou do seu passeio e a esposa orando, ela falou para ele, viu? O Senhor falou comigo a respeito da nossa chegada e não tinha ninguém para celebrar a nossa vitória, aquilo que conquistamos no nosso campo missionário, não é? O Senhor falou comigo. Ele falou, o que Deus falou para você? Eles estavam com aquela expectativa, não é? Que quando eles chegassem em casa, as coisas estariam todo mundo festejando. Era essa a expectativa do coração deles. E a mulher, né, buscou o Senhor e o Senhor falou exatamente assim para ela: avisa para o seu esposo que vocês ainda não chegaram em casa. Então, no céu vai haver festa para nós. E às vezes nós estamos com nossos olhos nesse tempo. Aí estamos olhando para tudo quanto é dificuldade. Mas Deus está falando para nós: suba para o meu tempo eterno. Descubra o que eu já pus no teu espírito pela revelação do Cristo vivo dentro de você. Vá lá e comece a granjear de dentro do teu espírito qual é o meu propósito eterno. Usufrua de cada um dos tempos eternos que eu coloquei nas tuas mãos. É primavera, então saia para semear. É o tempo da semeadura. Então ali você vai ter Nissan Abib, que quer dizer o quê? Quer dizer milagre, espiga, início. Também início, como estamos agora no tempo de Tisrei. Não é? Início, ano novo, som da trombeta. Esse é o dia.
Deus está falando para você, creia no que eu preparei para você, para de olhar para o recurso da terra, é banco, é médico, é isso, é aquilo, é um monte de coisa que nós procuramos a respeito daquilo que é celestial, e nós deixamos o celestial para trás e vamos confiar naquilo que é da terra. Então, nós precisamos aprender a confiar naquilo que é celestial. Ah, pastora, mas o seu esposo acabou de dar testemunho que ele foi ao médico. Sim, depois de ter feito uma guerra espiritual, ele foi ao médico. Ele pediu para o Senhor, Senhor, se tal coisa não acontecer, sabe o que acontece? O médico vem para confirmar aquilo que Deus já fez no céu. E às vezes nós invertemos. Primeiro nós vamos ao médico, depois nós queremos que Deus confirme aquilo que o médico está dizendo. Então, amados, não somos contra ir ao médico, mas eu estou falando que nosso primeiro recurso é a oração que busca o Cristo crucificado, ressuscitado e cheio do poder da eternidade, para nos manter vivos ou mortos. Crer para a eternidade. Se enlouquecemos, é por ele, mas se mantemos a sanidade, também é por ele, para ele. Agora, precisamos entender essas coisas todas, em nome de Jesus. Aqui, amados, então nós vamos vendo Deus fazendo um caminho profético para cada estação. Haverá um caminho profético para nós. Através do quê? Através do mês, como eu estava falando, através da tribo e através do confronto que há nesse mês. Então, por exemplo, o mês de Nissan Abib, qual é o confronto? São dois tipos de adversários que a gente chama de tronos. Então, nós vamos ter Áries e Afrodite. Áries trabalha na guerra, Afrodite trabalha na sensualidade. Agora, Deus nos dá recurso nele mesmo, para que, através da tribo que ele liberou para ter regência sobre nós nesse mês, termos vitória. Olha que interessante. No mês de Iar, também a mesma coisa. O nome dos meses vai nos dando autoridade para entrarmos no lugar de acesso a Deus e ali ficarmos protegidos e guardados. Nós sabemos que a ambiência que está ao nosso redor, do segundo céu, como eu falei naquela figura que eu coloquei, a ambiência do segundo céu é a ambiência de confronto. O que vai estar sendo destilado contra nós? A igreja do Deus vivo, ela passa por batalha espiritual. Então, temos um ambiente ao nosso derredor. Só que nós precisamos sair dentro do ambiente que está ao nosso redor e fazer isso valer para que seja encontrado com aquilo que está no céu. Existe uma camada para nós rompermos. Existe algo que se chama portal sendo aberto por Deus, uma porta sendo aberta por Deus, para nós acessarmos aquilo que Ele tem para nós na terra. E Ele quer que esse ambiente nos envolva e nos guarde. Então, por isso, Ele quer trazer uma mudança na nossa mentalidade para pararmos de andar naquilo que a terra está produzindo para nós. Daqui a pouco vamos entrar nas festas, daqui a pouco vamos entrar naquilo que Hades fez, aquilo que vemos aqui agora atuando contra a nossa vida, o julgamento desse tempo, porque é o signo o qual estamos debaixo, o trono o qual estamos debaixo, é a balança. Vamos entrar no tempo do escorpião. Qual é a representação? É da morte. Não estamos falando para seguir signo e lá ler signo, estamos falando que há uma vitória sobre os espíritos planetários. Ah, pastora, mas esse negócio de espírito planetário é esquisito. É. Então, vá lá no Salmo 121 e leia Deus falando a respeito da lua e do sol. Se você acha que não há nenhuma influência, por favor, leia Jó, capítulo 38, quando Deus fala que as estrelas, os planetas, eles influenciam a Terra. Então, amados, nós precisamos entender isso, que quando Adão caiu, ele deu a Satanás o governo da Terra e do segundo céu. Adão, aliás, ele tinha governo sobre esses lugares. Então, precisamos vencer, sim, essas atmosferas malignas. E Deus está falando, sobe para cá, receba o meu recurso eterno, puxe para a terra e leve uma caminhada, uma vida cristã de vitória. Não entrando naquilo que distancia você de Cristo, mas aplicando aquilo que Cristo tem de profético em cada uma dessas manifestações. Que aí é o início da sua vida. Observe que em Abib, a Páscoa, o começo, o início de tudo, Deus fala, entra pelo meu cordeiro, aproxime-se dele, coma dele, tenha a manifestação daquilo que Cristo preparou e caminhe 3 meses debaixo daquilo que eu tenho para fazer sobre a tua vida. E dentro desses 3 meses, nós vamos ter uma festa de palavra. E é onde Deus vem e traz o Pentecostes para nós. É onde Deus vem e traz a cobertura da sua palavra, que é Sivan, cobertura, Iar, eu sou o Senhor que te sara. E aí Deus vai trabalhando. Será que tudo isso é feito por um Deus aleatório?
É algo jogado dentro da palavra de Deus? É como eu disse, a glória de Deus é encobrir, e a do homem é descobrir. Aí Deus começa a trazer essas coisas revelado para nós. E será que ele traz isso para nós deixarmos passar batido e não usarmos na nossa vida? Assim como ele quer que nós entremos pela porta e acessemos ao reino através de crermos que Deus enviou o seu filho de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando, Jesus tem mais do que a vida eterna para você e para mim. Ele tem uma movimentação nessa vida ainda. Ele tem um reinado e um governo nessa vida ainda, para você e para mim. Eu dei isso para Adão, a serpente abocanhou, mas eu vim e restauro todas as coisas, inclusive o tempo no qual você está vivendo. Mas é necessário que a tua mentalidade e a minha mentalidade se abra para a cultura do céu. Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com esse século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo também fala lá em Efésios, que haja uma mudança no espírito da nossa mente. Então, tudo isso o Senhor está falando, porque em nós, quando o pecado entra em nós, ele traz a sua cultura de rebelião a Deus. Opa, eu não preciso de você, Deus, nem dos teus ensinamentos. Mas a palavra de Deus diz, Salmo 119, a tua palavra escondi, guardada bem aqui, ó, no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então, o Senhor está falando, eu tenho recurso, então use o meu recurso. Vocês que estão aqui, aqueles que ouvirão na internet, Deus está dando armas potentes de guerra para que nós saibamos nos movimentar mês após mês, dia após dia. Deus tem uma manifestação de descanso para nós semana após semana, que é o Shabat, o descanso do Senhor. Portas espirituais de bondade de Deus estão abertas nesse Shabat. Jesus é o nosso descanso, ele é a nossa plataforma. Nós descansamos nas nossas obras, mas cada obra que Jesus faz, eu preciso acessar e tomar para mim, porque é nessas obras que eu vou andar. As obras que ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, conforme eu vou entendendo que há Jesus nos tempos e nas estações, eu adquiro um coração sábio, que é o que Moisés fala aqui em Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Calcule os teus dias. Ele está falando, ensina-me a contar os meus dias. É um cálculo que eu vou fazer. E vou aprender o que Deus tem para falar a respeito dos meus dias. Eles são maus. Então, uma regência de Deus para eu vencer a cada dia mal, a cada semana má, a cada mês mal, a cada confronto com as trevas que é mal, que é maligno. E ele vem e fala para nós, eu tenho recurso. Olha, eu dei o nome do mês para vocês, eu dei uma tribo para vocês, eu ensinei o que vocês estão confrontando, eu estou liberando o nome do meu filho, o poder do meu filho, o sangue do meu filho, eu estou impartindo com vocês aquilo que Cristo veio fazer na terra, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu estou dando para você, minha igreja, vai e discipule, e ajude-os a andar no meu caminho, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor... Amados, enquanto o pastor estava falando aqui, o Senhor falou para mim, quando você for falar de tabernáculos, fale de uma igreja triunfante. Fale de uma noiva adornada. Libere Colossenses, libere Efésios, que são palavras onde fala de uma noiva viva, uma noiva que conhece as realidades espirituais, os quais Cristo deixou para nós. Efésios vai trazer a realidade do Cristo vivo se manifestando em nós. Colossenses vai trazer as propriedades de Cristo, mas ele vai impartir conosco e ele vai falar, governe agora. Então, é desse tipo de mentalidade que Deus está falando conosco. Não é nós sabermos certinho o que mês que é, e que... Não, não é disso que Deus está falando, algo decorado. Deus está falando de vida. Oh, a minha palavra é espírito e vida. Vocês erram por desconhecer as escrituras e o poder de Deus. Então, às vezes, estamos pecando por não conhecermos as escrituras e não conhecermos o poder de Deus que é a nosso favor. Esses dias entrou uma irmã e eu fui atendê-la. E a primeira coisa que Deus colocou no meu espírito foi a saída. Eu falei, Senhor, a batata deve estar assando. E muito, porque foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E aí, dentro daquilo que a irmã estava falando, eu fui constrangida até as lágrimas. Eu não sabia o que falar para ela, mas o Senhor falou, lembra-te que eu já te disse, tem saída. Posso te dizer, querido, querida,
O meu coração se constrangeu, como eu disse, até as lágrimas. E eu falei, Senhor, eu não saberia como agir. Mas o Senhor está falando que tem saída. Eu vou continuar profetizando, porque quando eu fui fazer a oração, conforme Deus havia me dado a saída, eu preferi externar isso. Eu falei, filha, eu não sei como você vai fazer, mas Deus falou para mim que tem saída. Eu, no seu caso, não saberia como agir, mas Deus, que é nosso Pai, está falando, tem saída. Então haverá saída para você. Então, amados, é exatamente disso que Deus está falando. Talvez você olhe para a sua situação e tem um muro bem grande e o adversário está falando, não tem saída. Você está sendo acochada, apertada. Uma vez o pastor Alexandre teve uma visão, muito tempo atrás, com uma irmã que estava como se fosse numa caixa. E aquilo descia o céu e as paredes iam encolhendo, assim o lugar, e o chão também subia, era isso? Era o céu, né? O O teto do o lugar teto. descia, as paredes Isso. fechavam, foi subir. Isso, dessa maneira que ele falou. Eu sou meio ruim de detalhes. Então, o que acontece? Estava tendo um aperto ali naquele lugar, mas a saída. Irmã, mas destroçou tudo. Você está enfrentando o Euroquilão? O senhor está falando para você, tem umas tábuas aí jogadas no meio das águas. Caminha nela. Se agarre a ela. Vou fazer você chegar num lugar seguro. Ai, pastora, mas depois Paulo foi mordido pela serpente. Espere. Espere, chacoalhe a serpente no fogo. Eu não sei qual estágio da sua vida se você está. Se está no começo do Euroquilão, se está no começo dos 14 dias sem sol aparecer, eu não sei onde você está, mas tem saída. Porque o mesmo anjo que visitou a Paulo para trazer uma boa notícia para ele é o mesmo anjo que é comandado pelo Senhor dos Exércitos, que não precisa enviar um anjo para você, basta uma palavra que ele envie para você e você vai crer que tem saída. Ele pode até enviar um anjo se ele quiser, porque ele é bom. Não estamos aqui falando de doutrina de anjos, estamos falando dos recursos eternos do Senhor para nós. Então, ele vai falar para mim e para você, tem saída. Deus tem falado muito ao meu espírito. Convém que eu cresça dentro de você. No poder, no poder. Eu preciso me mostrar para você como Deus todo-poderoso. Não posso ser um Deus pequeno, um Deus médio para você. Eu tenho que ser um Deus muito grande. E ele tem ministrado ao meu espírito através de um determinado hino, que é até meio doido, mas eu gosto muito daquele hino. É um hino que fala esmagando serpentes. Eu gosto da versão do Crowder. Não é em inglês, não entendo nada de inglês, mas o Senhor tem me dado a graça de discernir o espírito que está na boca daquele cantor. E aí a palavra de Deus está crescendo dentro de mim. E o Senhor deu outro hino para o meu esposo. E nesse hino, o Senhor está falando, esse gigante aí, do nosso Deus, é nada. Então, Deus está crescendo juntamente no meio do casal. Sabe por quê? Porque precisamos aprender a andar na atmosfera a qual o Todo-Poderoso ativou para nós. É essa atmosfera que nós queremos andar. E a pastora Joselma colocou aqui alguma coisa de Efraim, Manassés. Eu vou rever, pastora. Obrigada por me Ela não está avisar. mais. Hã? Ela não está mais. Ela não está mais? Ah, tá. Então, mas depois talvez ela vá assistir, né? Que ela falou que assistiu depois e viu ali que houve uma incorreção minha. Mas estamos acertando aqui e eu quero dizer para você, há uma resistência para que nós não aprendamos a respeito de andar na eternidade de Deus. Porque o adversário quer que a gente fique nesse mundinho aqui. Ao invés de subirmos como João subiu, e Deus falou para ele, sobe para cá, porque eu vou te mostrar o que acontece dentro do meu tempo eterno. E essa unção está sobre a igreja do Deus vivo, porque o nome João quer dizer graça. Então, há uma graça que revela e educa a igreja. Então, o Senhor, ele quer trazer essa revelação e essa graça para nós andarmos nos princípios eternos. E aí, o que acontece? Nós preferimos ficar no mundo aqui embaixo. Então, João, ele é uma manifestação do que Deus quer fazer para a igreja. Ai, pastora, mas João viu todas aquelas coisas do Apocalipse. Sim. E Deus quer mostrar todas as coisas a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua saúde. Deus tem um plano e um propósito eterno para mim e para você. Então, quando nós entramos aqui, nessa parte de entendermos a coerência de Deus para manifestar o tempo eterno dele aqui, nós vamos perceber como Deus nos ama e nos capacitou para uma guerra maravilhosa na Terra. Guerra vitoriosa, porque Cristo já venceu todas as coisas, inclusive o tempo. Vou fazer um resumo aqui. O resumo da primavera, que é a semeadura.
Eu inicio a minha vida com o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele faz a paz. Então, ele faz, em primeiro lugar, a paz com Deus. Ele faz a paz. Então, não anda em guerra. Qual é a regência? Ários. Aí ele manda o Cordeiro Santo, que nos traz a paz. Veja se Deus não tem coerência no propósito dele. Qual é a regência? Guerra. Faça guerra. Deus fala, eu mando a paz. Entra nessa porta de paz. Tenha paz comigo. Aí depois, e eu venço as batalhas do meu corpo. Quais são as batalhas do nosso corpo? As batalhas que essa Afrodite traz. Ela é uma deusa que cultua o corpo. Aí Deus fala, eu faço você vencer aquilo que são as sensualidades do seu corpo. E aí eu louvo a Deus por isso, que é o louvor Judá, a tribo que Deus determinou para que, através dela, nós começássemos toda a guerra que precisamos. Então, entramos pelas portas, adorando ao Cordeiro e vencendo as batalhas por dentro e por fora, trazendo o nosso corpo subjugado. Tem coerência ou não tem coerência? Você vai começar a semear a palavra de Deus dentro de você. Aí depois, o segundo, que é o segundo mês, é o Iar. Aí ele fala, eu sou o sarado, eu sou o Senhor que te sara. Iar é o acróstico, pega as primeiras letrinhas do mês e faz uma, como fala? Eu sou o Senhor que te sara. É isso. Aí, então, por quê? Porque a luz. O que quer dizer? Iar também quer dizer radiância, luz. Então, Deus fala, eu estou te iluminando com a minha luz. Não é assim que o Senhor fala? E ele vai te dar a paz quando o rosto dele vem sobre a gente. Ele vai dar a paz, ele vai curar as nossas vidas, as nossas feridas, as nossas dores. E aí depois ele fala, eu venço as batalhas do corpo, novamente agora, porque sempre são dois tronos que caminham juntos, e do espírito, que queiram me adoecer através do orgulho espiritual. Quem é o trono agora? Ateneia, uma das rainhas do céu, que vem para trazer uma cultura, um orgulho no nosso espírito. E aí ele fala, eu sou curado, obtive recompensa. Quem é a recompensa? É um homem chamado Issacar, o que conhece o tempo. Aí, por último, ele conhece o tempo e o modo, ele é sábio. Aí depois vem o outro mês, Siban. Eu sou coberto pela revelação da palavra de Deus que se estabelece em Pentecostes. A partir disso, o que vai acontecer agora? Então, eu vou receber não mais nas tábuas de carne, como foi lá em Moisés, Pentecostes, mas recebo na tábua do meu coração, através do Espírito, lá do Atos dos Apóstolos, eu vou dar para vocês poder. E aí o que acontece? O Pentecostes de Deus. E eu sou selado, eu sou a cobertura deles. Será que faz sentido? Você acha que Deus colocou todas essas manifestações para que nós não nos envolvêssemos com essas realidades espirituais para sermos uma igreja vitoriosa? Uma igreja que conhece o Senhor, seu Deus, e faz proezas, como diz Daniel? Um povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Por quê? Porque conhecemos os trâmites de Deus. Entendemos que pertencemos a uma tribo. Entendemos que pertencemos a uma nação. Vocês são propriedade exclusiva minha. Vocês são rebanho, ovelhas do meu rebanho, do meu pastoreio. Vocês fazem parte de uma nação, um povo escolhido. Vocês, para mim, são uma nação santa. Será que tem pouco amor nisso ou será que tem muito amor nisso? Será que tem pouca proteção nisso e pertencimento, desejo que nós nos entreguemos totalmente a Deus e falemos para Ele, sim, Senhor, eu te pertenço. Porque o Senhor colocou uma insígnia em mim, que é o teu próprio Espírito Santo, tu me selaste com ele. E ele é mais forte que a morte. Me põe como um selo no seu coração, como um selo no seu braço. Observa as manifestações de Deus para nos amar. Ele veio morar dentro de nós com um selo que fala, olha, aquele está carimbado, aquele está carimbado, aquele está carimbado. Estão selados. Quando o som da trombeta for liberado, os que estão selados pelo meu Espírito subirão. Então, será que Deus tem pouco amor ou muito amor por nós? E por que vamos andando de desamor em desamor, desproteção em desproteção, tristeza entre tristeza, sem nenhum senso de pertencimento? Então, o Senhor está falando, entenda que você pertence a mim por direito de criação e por direito de redenção, como diz a apóstola Valnice milhões. Eu te criei, você é meu, porque eu sou o teu criador. Aí você se perdeu, eu te resgatei. Então, você é meu por direito de criação e por direito de herança, de resgate. Você é meu, eu mandei meu filho para te comprar. Ele te comprou, agora você é meu. Pertencimento. Você pertence ao Senhor.
Ele te colocou no meio de um plano e de um propósito eterno. Vá ao teu espírito, peça ao Espírito de Deus para que ele revele qual é o governo que você precisa exercer nessa terra, através, sim, dessas realidades espirituais, sempre centralizadas naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Não se distancie de Jesus um minuto. Sempre fala, Jesus, é na tua luz que eu vou ver Nissan, Iar, Sivan. Eu não vou ver de acordo com aquilo que o olho do engano quer, porque daqui a pouco vai se estabelecer mais e mais o tempo do engano, a temporada do engano. E eu não quero trazer aqui um estudo profundo a respeito de tempos e estações, porque não é o que nós queremos focar. Nós queremos trazer uma das nuances do poder de Deus e da coerência de Deus ao estabelecer festas. Para que você entre nessa festa com um pouco de propriedade, entendendo que nós não estamos aqui sopando trombeta à toa. Nosso apóstolo está lá no grupo que ele tem de uma em uma hora, colocando uma palavra profética e um som de trombeta, para que nós, então, que legal, né? O ano que vem eu vou fazer isso. Não! Ele está caminhando debaixo da revelação do Senhor. Levítico 23 está falando sons, sonidos, ele colocou lá no grupo, é o plural. Há muitos sons de trombeta no dia de Yom Teruah, para que seja colocada uma atmosfera de despertamento. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, através dos sons, através da liberação, do porquê estamos celebrando essa festa. Os sons estão chegando, ao teu coração para destruir os sons das trevas. As frequências das trevas que às vezes estão no teu coração e no meu coração. Então, para encerrar, creia para a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei se o pastor Alexandre vai falar mais alguma coisa. Bom dia, Deus abençoe. Amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Guarde a palavra. Amém? Guarde a palavra. Glória Guarde o som da voz do Senhor. E desde agora já abençoamos todos aqueles que se levantaram nesse portal para envolver-se nessa festa, inclusive financeiramente. Sejam liberados as sementes eternas do Senhor. Propósitos eternos sejam resgatados diante do nosso Deus. Em nome de Jesus, o Senhor é bom. Nós não estamos sós. Ele está conosco. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus.